Você precisa para não ficar cansado, isso aqui você nunca ouviu antes, tenho certeza. Opa, oficialmente gravando. Hoje eu atendi a uma aluna e é uma aluna que ela já está no cursinho há 5 anos e ela está no cursinho há 5 anos, ela está na média ali. A nota dela de 2023 foi de 730. Ela estudou ao longo deste ano, mas ela não estudou de uma forma muito produtiva. Ela não sentia que o ano dela foi muito bom. E aí ela me procurou para fazer uma mentoria com ela. E essa é uma aluna que ela usa Venvance. Venvance, para você que não sabe, lisdexafetamina é uma anfetamina, é um fármaco que concentra a dopamina no teu córtex. Normalmente um fármaco usado para quem tem compulsão alimentar ou para quem tem TDAH, algo nesse sentido. Ela tem TDAH, segundo o que ela me disse, e provavelmente segundo ao laudo psiquiátrico dela, e ela faz uso de Venvance de 30 mg por dia. E aí, te explicando um pouco mais, porque acredito que você quer medicina, 90% do meu público aspira medicina. O Venvance é uma droga que tem duração de meia-vida no seu organismo de mais ou menos 12 horas. Então ele te mantém concentrado, focado por mais ou menos 12 horas. É uma droga estimulante. Há estudos que mostram que o nível de dependência que ela causa é baixo, mas existe um nível de dependência e é uma anfetamina, assim como, por exemplo, aquela bala MD que o pessoal usa na balada ou a própria cocaína, que é uma anfetamina também. Então, entenda, justamente por isso ele é uma droga, o Venvance é uma droga que só é prescrito por quem tem uma receita específica, é uma receita normalmente de psiquiatra. E a liberação dessa droga nas farmácias é muito controlada pela vigilância. Então não é algo simples de ser prescrito e não é algo simples de ser comprado também, justamente porque é uma droga. Então explicando aí um pouco para você. O Venvance, para você que não conhece, é primo da Ritalina. Ritalina, muito famosa, você já deve ter ouvido falar, e é primo também do Concerta. São 3 remédios aí. Então aqui você está tendo uma pequena aulinha de medicina de fármacos psicoestimulantes. Beleza. Nesse sentido, muitos mesmo vestibulandos e acadêmicos, inclusive de medicina, amigos meus, usam essas drogas, o Venvance, a Ritalina, o Concerta e outros, para aumentar o nível de concentração. Porque pense que ele é um simpatomimético, então ele imita o seu sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, é algo que tem ali como objetivo te deixar em alerta. Aqui você começa a entender. Eu fiz toda essa introdução para você entender. Ele é algo que te deixa mais alerta, ele é algo que te deixa mais ativo, entende? E por isso se usa muito para atenção, por isso se usa muito para concentração. E aí essa aluna é uma aluna que eu atendi hoje, é uma aluna que usa Venvance de 30 mg, eu tenho 30, 50 e 70, ela usa a dose mínima, que ainda assim, mesmo sendo a dose mínima, é um remédio muito forte e com uma ação muito significativa. E aí ela estava conversando comigo que depois, ela toma o Venvance normalmente quando ela começa a estudar, por volta das 6 da manhã, e como o tempo de meia-vida dele, que nem eu havia te dito, é de 12, 13 horas, por volta das 6, 7 da noite, ela já não rende mais nos estudos. Ou seja, ela é muito dependente da droga para estudar. Esse aqui foi um ponto que você acabou de entender. Nós, ou você, não sei, nós que não usamos droga, tipo Venvance, não temos uma concentração tão maquiada, tão construída dessa forma. A nossa concentração ela é natural. Portanto, ela oscila. Há momentos em que ela está mais pujante, funcionando mais, e há momentos em que ela está funcionando muito menos. E existem formas de tentar maximizar a sua concentração de uma forma natural, sem o uso de um medicamento, tipo o Venvance, o Concerta e a Ritalina. Ok, Júlio, e quais são essas formas de maximizar a minha atenção? Já que, na hora da prova do Enem, você terá de ficar focado ali por um longo período de tempo. Sua prova do Enem dura 5 horas, 5 horas e meia, é um tempo significativo, é um tempo que pede uma grande quantidade de foco. Portanto, quais são as maneiras de maximizar sua capacidade de foco? A primeira delas é evitar o uso de celular. A primeira é a mais básica, é a que você já deveria ter em mente. E por que evitar o uso de celular? Então vamos destrinchar essa ideia, aproveitar que nós temos aqui tempo para isso e vamos destrinchar essa ideia que você vai ganhar uma aula. O celular em si, sozinho, ele não é o problema.
Então, se eu simplesmente pegar o celular para fazer uma ligação para os meus pais, ou para responder a 1, a 2 WhatsApps, ou para fazer alguma coisa com agilidade, ele não é um problema, ele é normal, é tudo ok, é tranquilo. A questão é o celular ser usado em vários momentos, com uma alta frequência, porque por fazer isso em uma alta frequência, então alta quantidade, né? Frequentemente você estará tendo contato com um estímulo visual que te chama a atenção e que desperta a dopamina no teu cérebro, que altera os teus níveis neuroquímicos naquele intervalo de tempo entre uma atividade e outra. Eu estou explicando de forma complexa, espero que você esteja prestando atenção para de fato pegar aqui. Não quero fazer nada simples, estilo professor do Descomplica que fica falando as coisas tratando o aluno que nem um mongoloide. Não, eu vou te tratar aqui que nem um futuro médico. Então você presta atenção, senta a bunda na cadeira para você entender. O celular, então, sozinho não é um problema. O problema é o uso repetido e crônico dele ao longo do dia. Por quê? Porque ele ativa demais o teu sistema nervoso no sentido de liberar uma cascata de neurotransmissores muito maior do que a cascata que é liberada quando você está estudando. Então, o que te dá mais ali, entre aspas, o que te chama mais a atenção? Uma aula de um professor ou um reel? Uma aula de um professor ou um TikTok? Uma lista de questões ou alguma coisa animada no teu celular? É óbvio, você já sabe a resposta. É difícil você responder que uma aula te chama mais atenção. E não é mesmo para a aula chamar mais atenção, porque a quantidade de neurotransmissor liberada ao assistir uma aula é muito menor, né, do que ao mexer no celular. E isso é o natural, porque na aula é um nível meio que fisiológico. E aqui, no celular, é um nível já um pouco patológico. Ou seja, a gente está falando de uma ideia que mostra para você que você não pode usar o celular numa alta frequência, porque isso minimiza, isso rouba a tua capacidade de se concentrar em longo prazo, justamente devido à descarga de neurotransmissores, neuroquímica, que o uso da tela promove. Ok, então a gente destrinchou esse raciocínio aqui, você vai ter que às vezes até voltar para entender. Só que veja, não é só o celular que promove isso, a televisão também promove isso, o fone de ouvido também promove isso, o computador, quando você fica trocando de abas, também promove isso, o teu iPad, qualquer tela possui a possibilidade de te promover essa disfunção de neurotransmissor, desregulação de neurotransmissores. Portanto, a sua preocupação maior para não ficar enjoado, para não ficar ansioso, para não ficar nervoso, é não usar telas, é minimizar o uso de telas. Mas aí você vai dizer assim para mim, Júlio, mas veja, eu vejo aulas online, o meu cursinho é online, eu assino a plataforma SAD, que é online. Eu vejo algum outro canal aqui que é online, não tem como eu diminuir o uso de telas. Eu entendo perfeitamente. Então, qual deve ser a sua preocupação nesse sentido? Fazer pausas e cuidar do teu globo ocular. E cuidar da tua visão, do teu cristalino, do teu corpo ciliar e dos componentes do teu olho. Eu vou destrinchar esses dois agora. Primeira coisa, fazer pausas. Então, depois de um tempo assistindo a uma aula, depois de um tempo prestando atenção no que está sendo dito por um professor de forma online, é legal que você pare por ali 5 minutos, por exemplo, e fique com os teus olhos fechados. Fique com os teus olhos fechados e troque a claridade com a qual você estava tendo contato por uma escuridão, que é o teu olho fechado aqui 1 minuto, 2, 3, 5, se você conseguir, e uma respiração bem feita, para que você consiga ficar mais calmo e, além disso, se restaure nesse sentido de neurotransmissores, minimizando ali essa descarga que você tem quando você fica em contato com as emissões radioativas da tela. Beleza, então esse é o primeiro ponto, você entendeu que para minimizar esse cansaço, você precisa necessariamente fazer pausas, e são pausas distantes do celular. São pausas em silêncio, de olho fechado. E o segundo ponto é que você precisa, isso aqui você nunca ouviu antes, tenho certeza. Você precisa se preocupar com a sua acuidade visual. Existem muitas crianças, né, ali com 10 aninhos, 8 aninhos, 12, que já desenvolveram ametropias, tipo hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto, ou miopia, dificuldade de enxergar de longe.
devido ao contato exacerbado, demasiado com as telas, porque fica o dia inteiro na tela e não troca o foco visual. O foco visual fica constantemente em um objeto de curta distância, com um ponto focal bem próximo. E isso é um problema. Isso é um problema para a acomodação visual do teu cristalino, que é uma lente biconvexa, convergente, que tem como objetivo ali ajustar a imagem que vai chegar para a tua retina. Então você precisa ter em mente que depois de um tempo assistindo a uma aula, então constantemente aqui focado, você precisa fechar o teu olho e olhar para o horizonte. Aqui na minha frente há um prédio. É um prédio bem distante, inclusive. Eu tento pegar e focar nesse prédio. Aqui, por exemplo, há uma garrafa. Essa garrafa aqui, né, tá aqui na tela. Você vai tentar focar nela tanto de perto quanto de longe em outro objeto mais distante. Isso vai permitir o relaxamento, né, e a mudança focal do teu globo ocular, do teu cristalino. Então, são duas técnicas, né, que eu estou te passando aqui. Não estou te passando conceito só, estou te passando técnica também. São duas técnicas que promovem o teu relaxamento no fim do dia. Tanto as pausas bem ordenadas e feitas da forma correta, quanto os momentos de mudança do teu ponto focal. Em vez de ficar focando em algo próximo e com luminosidade brilhante, né, emissão ali de radioatividade, você vai começar a focar em algo mais distante, tipo uma árvore na tua frente, um muro, um prédio, algo que está ali distante de você, forçando a tua visão. E aí você vai focar e vai fechar, tipo 30 segundos olhando e 30 segundos com o olho fechado. Uma técnica aí para você. Boa, então até agora eu te expliquei, recapitulando, né, que é a nossa sequência, eu te expliquei o que é Wim Wance, falei sobre a função dele no teu cérebro, mostrei quais são os similares dele, né, quais são drogas primas dele, Concerta, Ritalina, eu tenho Ritalina LA, eu tenho, enfim, e o Wim Wance mesmo. Eu te falei sobre concentração artificial versus concentração natural. Eu te falei que por ter uma concentração natural é normal você ter oscilações de foco, e eu te dei técnicas para você conseguir manter essa oscilação o mínimo possível, ou seja, manter a maior constância no seu foco, que foram duas técnicas aqui, a técnica de pausa e a técnica de acuidade visual. E eu ainda de quebra comentei sobre as hipermetropias que as crianças, devido ao uso frequente ali de iPads, de telas, de celular dos pais, vem sofrendo. Beleza? Então aqui você teve alguns campos diversos sobre isso. Um outro ponto que eu comentei, para resumir e fechar aqui o 8º com você, foi que não somente o celular é um problema de liberação neuroquímica, assim como a televisão, o computador, os fones de ouvido, o iPad, qualquer coisa. E aí, veja, você que é um pouquinho mais sagaz já deve ter falado, nossa, mas o Júlio comentou então, televisão emite luz, né? Tá. Tela emite luz, iPad emite luz, computador emite luz, mas e o fone de ouvido? O fone de ouvido não emite luz. Por que então o fone de ouvido é algo que pode minar, limitar, restringir, frear a minha concentração? Porque ele é um potencializador, né, do teu sistema nervoso. Um potencializador no sentido de fazer com que ocorra a liberação de dopamina. Afinal, pense que você está ali meio escutando em uma mentoria ou escutando o Pedro Assad em uma aula. O que é mais legal para o seu cérebro, você acha? Nos escutar ou escutar ali uma música animada, uma música com batidas, uma música que altera ali as frequências? Obviamente a música ela te chama muito mais atenção, ela prende muito mais a tua concentração, ela libera muito mais dopamina no teu cérebro. Então, ao colocar o teu fone de ouvido e quanto mais alto o volume, né, maior liberação, evidentemente. Ao fazer isso, você está novamente minando a tua concentração. Então, sim, é por isso que música minimiza a concentração. Música em longo prazo é danosa. Quais músicas? Músicas estimulantes. Você colocar uma música clássica, uma sinfonia de Beethoven, algo menos excitatório, evidentemente o dano será menor. Talvez você já vai até puxar um gancho aqui e falar, Júlio, o que você acha de ruído branco para estudar? O que você acha de neurobrain para estudar?
aqueles negócios que tem no YouTube que você coloca às vezes para estudar. Eu tenho certeza de que você não vai ter isso no dia da tua prova. Eu tenho certeza de que é algo artificial que você ali está tentando usar para maximizar a tua concentração, porque você não consegue fazer isso de forma natural, entende? Então, não sou o maior fã, não. Um ponto que você tem que sempre pensar é, ok, tá me ajudando aqui, legal, mas eu não terei no dia da minha prova. Então, são pontos que você tem que ter em mente ali quanto à sua concentração. Boa? Legal. Aulinha para você nesse sentido aí. Dê um like neste vídeo. Seja gentil comigo, bicho. Acabei de dar uma aula para você. Seu dedo vai cair se você clicar nessa buesta desse like. Faça essa gentileza aí.